Tempo, ele está em toda parte e ainda assim não podemos tocá-lo. Ele segue em frente, incansável, invisível, um ritmo silencioso que governa toda a vida. Vivemos mergulhados no tempo. Nascemos nele, envelhecemos com ele, morremos sob sua vigília. Mas o que é esse elemento que molda nossos dias, envelhece nossos corpos, apaga memórias e determina o fim de tudo que começa? Imagine estar preso dentro de um relógio, onde cada tique significa um segundo a menos de vida. É assim que muitos de nós vivem, correndo, lutando, tentando vencer o tempo. Mas o tempo não pode ser vencido. Ele não pode ser parado, apenas observado, sentido, sofrido. Desde as primeiras civilizações, tentamos entender o tempo. Os babilônios usavam a posição das estrelas para medir as estações. Os egípcios criaram os primeiros calendários baseados nas cheias do Nilo. Para eles, o tempo era cíclico, eterno, voltando sempre ao mesmo ponto. Mas para nós, modernos, o tempo é linear. Começamos em um ponto e vamos em direção ao fim. Ou será que não? O físico Albert Einstein foi um dos primeiros a quebrar nossa percepção tradicional do tempo. Segundo ele, tempo e espaço são tecidos interligados. O que chamamos de tempo é apenas uma dimensão dentro de uma realidade maior, o espaço-tempo. Na teoria da relatividade, o tempo pode ser distorcido. Pode desacelerar quando você se aproxima da velocidade da luz. Pode se esticar perto de buracos negros. Pode até parar completamente em certas condições do universo. Isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Se o tempo pode parar, então ele é real? Ou será que o tempo é apenas uma ilusão? Uma forma de nossa mente organizar os eventos da existência? O filósofo francês Henri Bergson acreditava que o tempo que sentimos, o chamado tempo psicológico, é mais real do que o tempo do relógio. Ele dizia que o tempo vivido, a duração interior, não pode ser medido em segundos ou minutos. A dor de uma perda parece durar uma eternidade, mesmo que dure apenas segundos. Um beijo apaixonado pode parecer infinito. Já uma década pode passar num piscar de olhos. Se o tempo fosse um objeto, poderíamos destruí-lo? Ou será que somos prisioneiros de algo que nem sequer existe de verdade? A Bíblia, por sua vez, fala do tempo como algo controlado por Deus. Em Eclesiastes lemos: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para destruir e um tempo para edificar. Será que o tempo, então, é a linguagem oculta de Deus, a forma como ele escreve os eventos do mundo? Ou será que o tempo é apenas uma sombra projetada pela luz da eternidade? Uma coisa é certa, ninguém escapa dele. O tempo é o assassino silencioso que espera no fim de todos os caminhos. É o fogo que consome sem fazer barulho. É o juiz que não aceita desculpas. E mesmo assim, seguimos ignorando sua presença até que seja tarde demais. Enquanto os cientistas tentam medir o tempo com fórmulas e instrumentos, os povos antigos tentavam entender seu espírito. Para eles, o tempo não era apenas um número, era uma força viva, um Deus que habitava entre os homens. Na mitologia grega, Cronos era o titã do tempo, uma entidade temida, com um apetite voraz. Ele devorava seus próprios filhos, representando o modo como o tempo consome tudo o que cria. Seus filhos eram os deuses do Olimpo, mas, mesmo eles, seres imortais, estavam sujeitos ao poder de Cronos. Já para os maias, o tempo era sagrado. Seus calendários não eram apenas sistemas para contar dias, mas mapas do destino. Eles acreditavam em ciclos de criação e destruição, onde o universo renascia após cada grande cataclismo. Um conceito cíclico, onde o fim e o começo eram a mesma coisa. E se eles estivessem certos? E se o tempo, ao contrário do que acreditamos, não for uma linha reta, mas sim um círculo eterno, onde tudo se repete, onde cada vida já foi vivida antes, cada morte já ocorreu, e estamos apenas repetindo os mesmos atos em um palco cósmico?
O filósofo Nietzsche falou do eterno retorno, uma ideia perturbadora, que nos obriga a imaginar nossa vida repetida infinitamente. Cada escolha, cada erro, cada sofrimento, voltando sem fim. Isso mudaria sua maneira de viver, porque se o tempo é um ciclo, o que fazemos ecoa para sempre. Nos livros sagrados, como a Bíblia, o tempo também carrega um peso espiritual. Em Apocalipse, o anjo proclama: não haverá mais tempo. Uma frase que carrega um terror profundo, porque o fim do tempo é o fim da misericórdia, o fim da espera, o fim da chance. O tempo, nesse sentido, é a última fronteira entre o arrependimento e o juízo. Enquanto o tempo existe, ainda podemos mudar, mas quando ele se esgota, tudo está selado. Isso nos leva a um outro aspecto do tempo, a urgência. Vivemos como se tivéssemos tempo de sobra, mas ele escorre por entre nossos dedos sem que percebamos. Quantas vezes você desejou voltar no tempo, refazer uma escolha, mudar uma palavra, impedir uma dor? Mas o tempo não permite retornos. Ele avança em silêncio, como uma correnteza que arrasta tudo. Sonhos, promessas, amores e vidas. Mesmo a ciência, com toda a sua arrogância, não consegue vencê-lo. Viajamos até as estrelas, mergulhamos nas profundezas do DNA, mas ainda somos escravos do relógio. Alguns teóricos acreditam que talvez seja possível viajar no tempo. Buracos de minhoca, dobras espaciais, paradoxos temporais, tudo isso já foi tema de debates, filmes e livros, mas há sempre um dilema. Se você voltasse no tempo e mudasse algo, você ainda seria você? O tempo está entrelaçado com nossa identidade. Somos o que somos porque vivemos o que vivemos. Tirar um único segundo pode desfazer tudo. Imagine um mundo sem tempo, sem passado, sem futuro, apenas um eterno agora. Um lugar onde não há envelhecimento, nem pressa, nem morte. Seria isso o paraíso ou o inferno? Porque sem tempo não há transformação, e sem transformação não há propósito. Será que o tempo é, na verdade, um presente divino? Um palco onde podemos errar, crescer e recomeçar? Um processo doloroso, sim, mas necessário? Ou será que ele é apenas um relógio quebrado, girando em círculos, sem sentido? Essas são perguntas que talvez nunca possamos responder. Mas enquanto o tempo ainda corre, temos a chance de tentar. O tempo não está apenas nos céus ou nos livros de ciência. Ele vive dentro de nós. Nosso corpo é um relógio biológico perfeito. As células se renovam seguindo ciclos. O coração bate com ritmo. Dormimos, acordamos, envelhecemos. Tudo em obediência a uma força invisível que marca o compasso da existência. Mas há um tempo que os cientistas não conseguem medir. O tempo emocional. Esse tempo não segue o relógio. Ele estica quando sofremos e corre quando somos felizes. Uma noite de insônia pode parecer durar dias. Um abraço pode durar milésimos de segundo e ainda assim ecoar por toda a vida. A memória, esse arquivista silencioso, é a prova de que o tempo é subjetivo. Guardamos momentos que passaram há décadas como se tivessem ocorrido ontem, e esquecemos dias inteiros como se nunca tivessem existido. Por quê? Porque a mente grava o tempo não em minutos, mas em emoções. Cada riso, cada lágrima, cada trauma molda nossa percepção temporal. E é aí que o tempo se torna um fantasma. Ele não só passa, ele assombra. Ele aparece em datas que preferíamos esquecer, em fotos antigas, em cheiros que nos transportam para o passado, em músicas que ressuscitam sentimentos que pensávamos mortos. Quantas vezes você foi prisioneiro de um tempo que já passou? Essa prisão se chama arrependimento. O desejo de voltar atrás, de consertar, de fazer diferente. Mas não há volta. O tempo, esse carcereiro cruel, tranca as portas do passado sem deixar janelas abertas. Por outro lado, há aqueles que vivem presos no futuro, sempre esperando o momento certo, a oportunidade ideal, o amanhã perfeito. E assim, nunca vivem o agora. Vivemos entre fantasmas do que já foi e promessas do que pode ser
esquecendo que o único tempo que realmente temos é o presente. E, ironicamente, é o presente que mais ignoramos. Caminhamos pelas ruas olhando para telas. Conversamos com pessoas pensando em outros lugares. Deitamos na cama relembrando o passado ou temendo o futuro e nunca apenas sendo. O presente é um milagre desperdiçado todos os dias. É nele que as mudanças acontecem. É nele que o amor nasce. É nele que a vida acontece. Mas vivemos como se o presente fosse descartável e o futuro garantido. Mas e se não for? E se o tempo for uma moeda que gastamos sem saber quanto temos? Essa é a verdade sombria que ninguém quer encarar. O tempo é finito. Não importa o quão jovem você seja, o quão saudável, o quão rico, o tempo vai terminar. E quando isso acontecer, o que você terá feito com ele? Você terá vivido ou apenas passado pelo tempo como um fantasma? A Bíblia fala de redenção do tempo. Em Efésios está escrito: remi o tempo porque os dias são maus. Isso significa: use bem o que te resta. Não desperdice. Não adie, porque o tempo perdido não volta. Mas há também uma boa notícia. Todo momento é uma chance, uma possibilidade de recomeçar, de mudar, de se redimir. Cada segundo pode ser o início de uma nova história. Isso é o que torna o tempo tão assustador e tão belo. Ele é a areia que escorre, mas também é a chance de construir um novo castelo antes que tudo se desfaça. O tempo não nos espera, mas ele nos oferece oportunidades. Cabe a nós usá-las. O tempo e a morte andam de mãos dadas. São aliados antigos, inseparáveis. Onde o tempo avança, a morte se aproxima. Ela é o ponto final que o tempo escreve com mãos frias e caladas. Mas o que é a morte senão o silêncio definitivo do tempo pessoal? Enquanto vivemos, o tempo se manifesta em nosso corpo. Cabelos que embranquecem, pele que se enruga, memórias que se apagam. Mas quando morremos, o tempo deixa de existir para nós. O relógio pode continuar a girar, mas não há mais olhos para vê-lo, nem coração para senti-lo. A morte é o momento em que o tempo nos esquece. Muitas culturas tentaram enganar o tempo construindo legados, monumentos, livros, filhos, feitos, como se deixássemos fragmentos nossos vagando no tempo dos outros. Tentamos ser lembrados para que, de algum modo, o tempo não nos apague por completo. Mas o tempo é um mar imenso e tudo que construímos é feito de areia. Eventualmente, as ondas da eternidade levam tudo. Mesmo os impérios mais poderosos sucumbem. Roma caiu, faraós foram esquecidos. E até o sol que ilumina nossos dias, um dia se apagará. A ciência fala sobre a entropia, a tendência natural do universo ao caos, à desordem. Com o tempo, tudo se desgasta, tudo se corrompe. A entropia é, em essência, o envelhecimento do cosmos. Nada escapa. E ainda assim, há algo em nós que resiste. Uma centelha que não se curva ao tempo, um anseio pela eternidade. Por que sentimos essa inquietação, essa dor que não é do corpo, mas da alma? Será que é porque fomos criados para durar mais do que o tempo nos permite? A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Uma frase poderosa. Talvez seja isso que nos diferencia dos animais. A consciência de que o tempo é curto e o desejo secreto de que ele continue para sempre. Os religiosos acreditam na vida após a morte, o tempo que nunca termina, o paraíso, o inferno, o juízo final, o reencontro com os que se foram ou o castigo eterno. Já os céticos dizem que não há nada além, que o tempo termina com o último suspiro e o resto é apenas escuridão. Mas mesmo os céticos, em seus momentos mais silenciosos, sonham com mais tempo para amar, mais tempo para perdoar, mais tempo para viver de verdade. E por isso o tempo é tão cruel. Ele nos dá apenas o suficiente para perceber o quanto ele é precioso e então o leva embora. A morte nesse cenário não é a vilã, é apenas
a consequência lógica do tempo que passou. O verdadeiro vilão é o desperdício. Quantos dias você já perdeu vivendo em automático? Quantas manhãs ignoradas, quantos abraços adiados, quantos eu te amo, sufocados pelo orgulho. O tempo não volta, mas talvez, se começarmos agora, ainda dê tempo de sentir a vida. O tempo é o maior presente que recebemos e a maior ilusão em que acreditamos, porque no fundo o que temos é um punhado de instantes e a esperança de que eles façam sentido. Vivemos como se o amanhã fosse certo, como se houvesse um contrato assinado nos garantindo mais dias. Mas a verdade é que o tempo pode parar a qualquer momento. Um acidente, uma doença, uma despedida inesperada. E tudo o que deixamos para depois morre conosco. O tempo não espera, ele não tem piedade, mas ele nos dá a escolha mais poderosa de todas. O que fazer com o agora? A ideia de viajar no tempo fascina a humanidade há séculos, desde os contos de H.G. Wells até os filmes de Hollywood. A possibilidade de voltar ao passado ou saltar para o futuro mexe com nossos desejos mais profundos. Corrigir erros, reviver momentos, prever tragédias, alterar o destino. Mas a realidade da viagem no tempo é bem mais sombria e complexa do que parece. Einstein provou, com a teoria da relatividade, que o tempo não é absoluto. Ele pode ser distorcido por velocidade e gravidade. Um astronauta em alta velocidade envelhece mais devagar do que alguém na Terra. Isso já foi testado com relógios atômicos e satélites. O tempo de fato é maleável. Mas será que podemos ir além da teoria? Será possível realmente viajar no tempo? Para isso, precisaríamos dobrar o tecido do espaço-tempo. Teorias como os buracos de minhoca propõem atalhos entre dois pontos do universo, onde você poderia entrar num extremo e sair em outro, talvez num tempo diferente. Mas aqui surgem os paradoxos. O mais conhecido é o paradoxo do avô. Se você voltasse no tempo e impedisse seu avô de conhecer sua avó, você nunca nasceria. E se você não nasceu como voltou no tempo, esses paradoxos não são apenas jogos mentais, eles questionam a própria estrutura da realidade. A lógica entra em colapso quando mexemos com o tempo. Alterar o passado poderia criar linhas temporais paralelas, universos alternativos, ou apagar tudo. A ficção científica nos apresenta possibilidades assustadoras. Em algumas histórias, o tempo é um ciclo fechado, onde tudo o que você fizer para mudar o passado já estava predestinado a acontecer. Em outras, qualquer mínima alteração cria realidades divergentes, como um dominó infinito, onde cada peça derrubada desencadeia milhões de possibilidades. Mas a questão que mais perturba os físicos é: o tempo realmente flui? Alguns teóricos, como os defensores da teoria do bloco, acreditam que o tempo não passa. Tudo, passado, presente e futuro, já existe como um enorme bloco congelado no universo. Nesse modelo, o agora é apenas uma ilusão da consciência. Você não está indo para o futuro. Você já está em um ponto fixo do tempo, como um quadro preso numa parede. Essa ideia é desconcertante. Se o futuro já existe, temos livre-arbítrio ou tudo está escrito? Somos autores da nossa história ou apenas personagens presos em um roteiro cósmico? Mesmo na Bíblia, há momentos em que Deus parece ver o tempo de forma diferente. Ele se apresenta como o eu sou, não eu fui ou eu serei. Ele está fora do tempo. Para ele, 1000 anos são como um dia. Isso sugere uma perspectiva eterna, onde tudo está visível ao mesmo tempo. Será que a divindade habita um ponto fora do tempo, enquanto nós apenas rastejamos por seus fragmentos? O desejo de controlar o tempo é, na verdade, o desejo de controlar o destino. Queremos saber o que vem. Queremos impedir a dor. Queremos estender os momentos bons e acelerar os ruins. Mas talvez o tempo exista justamente porque não pode ser controlado. Ele nos ensina a aceitar, a deixar ir, a confiar.
Se pudéssemos viajar no tempo, será que viveríamos com mais propósito? Ou nos perderíamos em arrependimentos e repetições sem fim? Talvez o tempo seja perfeito como é, imutável, imparável e, por isso mesmo, precioso. É o limite que dá valor à vida. Sem ele, tudo seria eterno e, portanto, insignificante. Chegamos ao fim desta jornada e agora você talvez esteja se perguntando: e então, o que é o tempo? É ciência? É mistério? É emoção? É maldição? É presente? É ilusão? Ou tudo isso junto? Talvez o tempo não deva ser compreendido. Talvez ele deva ser respeitado. O tempo é o autor invisível que escreve nossa história, mesmo quando esquecemos que estamos dentro de uma. Ele não fala, mas ensina. Ele não grita, mas impõe. Ele não espera, mas cobra. E ele está sempre presente, no tic-tac do relógio, no som das folhas ao vento, no olhar de alguém que envelheceu diante dos seus olhos. Mas o mais inquietante sobre o tempo é que ele revela verdades que não queremos encarar. Que tudo o que amamos será levado um dia. Que todo corpo jovem irá ceder ao peso dos anos. Que todo momento vivido é uma linha que se apaga, no rastro do que foi. E mesmo assim, é no tempo que encontramos a beleza da vida. A dor só dói porque o tempo passa. Mas a alegria também só é doce porque é breve. O amor só tem sentido porque é urgente. A vida só é preciosa porque não é eterna. E aí está a moral mais sombria e mais libertadora de todas. A morte não é o fim, o esquecimento é. Mas enquanto houver tempo, a memória. Enquanto houver tempo, a chance. Então, o que você fará com o tempo que ainda possui? Vai usá-lo como desculpa para adiar seus sonhos? Ou vai tratá-lo como o bem mais raro do universo? Pense nisso. Você está respirando neste exato momento. Isso significa que o tempo ainda te concede vida, e com ela vem o poder de mudar, de amar, de se perdoar, de começar algo novo. Porque o tempo, apesar de cruel, ainda é justo. Ele dá a todos o mesmo presente, um agora. A pergunta que resta é: você vai deixá-lo passar ou vai transformá-lo em eternidade? O tempo é um mestre implacável, mas talvez seja o único capaz de nos ensinar a arte de viver. Não com fórmulas ou teorias, mas com perdas, recomeços e segundos que jamais se repetem. Você não pode parar o tempo, não pode controlá-lo, mas pode decidir o que fazer com ele. Essa é a escolha que define quem você é. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.